Irmãos, posso convidá-los a abrir a Bíblia de vocês em Deuteronômio 22? Qual é a paraxá dessa semana? Paraxá que tecer, quando saíres. Aleluia. Ela começa no Deuteronômio 21 e vai até o Deuteronômio 25. Mas hoje eu gostaria de frisar apenas alguns versículos aqui. E eu gostaria de pedir a atenção de vocês 100% ao que nós vamos falar aqui, porque Deus tem algo tremendo para tratar com a gente, irmãos. Glória a Deus, vocês estão comigo? Glória a Deus. Amém. Todos abriram aí Deuteronômio 22. O título desta mensagem de Deuteronômio 22 diz assim, ó: solidariedade para com o próximo. Gravem isso, solidariedade para com o próximo. Aleluia. Vendo extraviado o boi ou a ovelha do teu irmão, não te desviarás deles, restituí-lo-ás sem falta ao teu irmão. E se o teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolhê-lo-ás na tua casa, para que fique contigo, até que o teu irmão os busque, e tu lhos restituirás. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas roupas, assim farás também com toda coisa perdida, que se perder de teu irmão, e tu a achares, não te poderás omitir. Se vires o jumento que é do teu irmão, ou o seu boi, caídos no caminho, não te desviará deles, sem falta o ajudarás a levantá-los. Não haverá traje de homem na mulher, nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Irmãos, aqui está falando de solidariedade para com o nosso próximo. E a minha pergunta é muito simples, eu gosto de começar sempre assim, perguntando, né? Será que Deus se preocupa com o nosso próximo? Porque a Bíblia nos conta, em Gênesis, no momento da criação, que nós fomos feitos à imagem e semelhança. Nós temos as mesmas características, ou deveríamos ter. E aqui no Deuteronômio 22 está dizendo que, de certa forma, o Senhor se preocupa com o próximo. E a minha pergunta é: somos semelhantes? Temos também esta mesma categoria, esse mesmo caráter, vamos assim dizer? O que vocês acham? A minha pergunta se baseia no seguinte: olha que interessante. Ao estudar essa passagem, falando do que de fato nós estamos vivendo esta semana, que fala sobre quando saíres, que é a paraxá desta semana, acredito eu que amanhã vocês vão ter um estudo abençoadíssimo a respeito disso. Esta paraxá, irmãos, eu confesso que é até difícil de ministrar, porque tem muita coisa, muita coisa. E Deus, ele fala de uma forma tão tremenda que eu gostaria que aquele que estiver disperso, por favor, irmãos, presta bastante atenção. Aleluia. Porque o que Deus quer cobrar da gente hoje, relacionado à sociedade, é o que vai mudar o nosso país. E quiçá, glória a Deus, comece a partir de nós. Que a mudança que o nosso país precisa comece aqui, no Ministério Restaurar, por que não? O que nos impede? Basta termos a mesma característica, a mesma semelhança do Eterno. Sabe por que eu estou falando de característica e semelhança? Porque aqui está falando a preocupação com o nosso próximo. E olha a preocupação em que nível Deus estabelece. Quando nós lemos aqui Deuteronômio 22, ele vai falar assim, ó: quando o jumento cair, quando o boi se machucar, quando um se perder, e você o encontrar, restitua o teu irmão. Irmãos, vamos lá, vamos pensar comigo um pouquinho agora, vamos lá. Vamos acordar, irmãos. Olha só, presta atenção. Algum momento aqui Deus disse que este irmão
era pecador? Não. Em algum momento Deus disse que esse irmão era santo? Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Somos nós que tentamos escolher quem nós vamos ajudar. Somos nós que fazemos. Mas olha o que Deus diz: se o jumento do teu irmão sumir e você o encontrar, restitua. Se o boi dele cair, levante-o. Mas Deus não diz se o nosso irmão, o nosso próximo, é pecador, se ele é ímpio, se ele é santo, se ele não é. A Bíblia aqui só determina como irmão. E aí é que o bicho pega. É aí que o negócio começa a esquentar, irmãos. Quando Deus está falando de irmãos, está falando de quem, igreja? Olha para o teu lado aí, olha para a pessoa que está aí do teu lado. Achou. Irmãos, é desse irmão que Deus está falando. É da pessoa que está do seu lado. Querido, muitas vezes, e eu confesso para vocês que na maioria das vezes dentro da igreja acontece, nós fazemos esse tipo de acepção, nós fazemos esse tipo de escolha. Ah, mas o que o irmão vai fazer com o dinheiro que eu vou dar? Ah, mas o que o irmão vai fazer com o alimento que eu vou dar? Mas igreja, preste atenção o que Deus está falando. Ele não está categorizando o nosso irmão, ele só diz ajuda. Aleluia. Deus só está dizendo ajuda. Sabe aquela historinha que dizem assim, e eu não acreditava nessa frase, mas depois desse estudo eu acredito: faça o bem sem olhar a quem. É mais ou menos nesse nível, irmãos. É nesse nível que a igreja tem que começar agora a se colocar. Quando a palavra está falando, irmãos, eu acredito que Deus está falando do povo de Israel. E o povo de Israel é a igreja. Ou não somos o povo escolhido? Somos o povo de Israel. Ou não fomos enxertados na oliveira? Ou não fomos aproximados por Cristo, o nosso Messias, que se sacrificou por nós? E hoje nós estamos na fé, caminhando juntos, e podemos assim nos considerar irmãos, filhos de Deus. E quanto mais nós vamos continuar vendo os nossos irmãos caindo, e nós não vamos ajudar. E Paulo certa vez diz assim: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Aleluia. E Cristo era imitador de quem, irmão? Senão de Deus. Cristo era a voz do Eterno aqui na terra. E podemos assim dizer que Ele representou o Eterno em todas as suas ações. Aleluia. E é o que a igreja precisa começar a fazer. Nós precisamos começar a representar o Eterno em todas as nossas ações. Aqui foi dito pelo presbítero Marcos, em nossos pensamentos. Irmãos, até naquilo que a gente pensa, nós temos que representar o nosso Deus, o nosso Eterno, em tudo que fizermos. E verdade seja dita, quantos pensamentos não estão passando aqui que estão praticamente totalmente fora da igreja? Pessoas que estão preocupadas agora com o seu momento em casa, com familiares, pessoas talvez até doentes. E desde o início Deus está falando: coloca a tua preocupação no meu altar que eu vou cuidar. Aleluia. Deus. Coloca o peso que você está carregando aqui no meu altar, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Irmãos, está na hora da igreja começar a se desprender das coisas terrenas e se ligar nas coisas que são do alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos aprender com Deus, como sermos melhores, como sermos irmãos, como sermos vizinhos, como sermos boas pessoas. Irmãos, está faltando isso. E quer saber? Vamos fazer o diferente. Hoje eu vou fazer o seguinte: vamos tentar traduzir o que nós acabamos de ler para o português aqui, para o nosso Zona Leste aqui, pode ser? Vamos trocar os bois, vamos trocar os jumentos. Então eu vou ler segundo a Zona Leste aqui de São Paulo, tá bom? Quando
você achar um celular perdido, já tem gente se remoendo já, lembrando de coisas, e você o encontrar, sabendo de quem é, devolva, irmãos. Aleluia. Irmãos, parece brincadeira, mas a palavra de Deus é atual, não é? Está falando com a gente ou não está? Quando você encontrar o celular perdido de um irmão que você não sabe quem é, a palavra está dizendo: guarda-o até que ele venha buscá-lo. É isso que está acontecendo na nossa sociedade? Irmãos, cá entre nós aqui, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de poder conhecer um lugar extraordinário, que é os Estados Unidos. E eu confesso para vocês que muitas coisas que falaram a respeito daquele país realmente é verdade. E eu não estou dizendo que eles são melhores do que nós, não é isso. Mas a gente precisa reconhecer, não precisa nem ir muito longe. Eu frequento de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, a cidade de Curitiba. Não precisa ir muito longe. Irmãos, é incrível. Eu lembro que uma das vezes que eu fui para Curitiba, na casa do meu cunhado, nós decidimos ir ao Parque Jardim Botânico. E lá nós fizemos um passeio com a família, muito legal, bacana, um lugar muito especial, quem já foi sabe. E aí eu lembro que a gente sentou num banquinho que tinha lá ao redor da praça. E ali nós ficamos conversando por horas, batendo um papo, um lugar gostoso. E havia tanta paz, tanta tranquilidade, que muitas vezes nesses lugares, nesses momentos, você nem se preocupa com as coisas terrenas, materiais. E por favor, presta muita atenção no que Deus está falando nesse sentido, irmãos. E ali nós decidimos levantar, já estava tarde, a gente ia embora. E quando nós já estávamos na metade do caminho, quem conhece o Jardim Botânico lá, ele é grande. Eu chuto aí que nós já tínhamos percorrido pelo menos uns 800 metros, 600 metros por aí no mínimo. Foi quando meu cunhado bateu a mão no bolso e falou: cadê minha carteira? Prontamente o Zona Leste já se prontificou, Itaquera, está acostumado, sabe como as coisas funcionam. Voltei correndo, era na época o mais rápido, hoje não dá para competir, meu cunhado é um corredor nato. Voltei correndo para um lugar e procura. Quando a gente olhou exatamente onde ele estava sentado, era lá que estava a carteira, exatamente no mesmo lugar. E pasme, a praça estava lotada de gente. Dizer que ninguém viu? Mentira, eles viram. O que eu posso dizer é que ninguém tocou, ninguém mexeu. Irmãos, entenda, eu estou tentando voltar para a gente perceber do que a gente está falando aqui. É o nível de caráter de Deus que Deus está querendo que a igreja tenha. É esse nível de caráter que Deus está exigindo de nós. A preocupação com o nosso irmão tem que estar num nível em que nós esquecemos das coisas terrenas e nos preocupamos com as coisas espirituais. É nesse ponto que Deus está tocando. E lá nos Estados Unidos não é diferente. Aqui você saindo mais ou menos esse horário, 9 horas da noite, eu duvido, irmãos, qualquer um de nós aqui sairmos com o celular na orelha. É claro que eu fui para um lugar específico, mas tem roubo, tem assalto, tem, mas eu estou falando de lugares que realmente a gente consegue enxergar isso. É diferente, irmãos. E fala a verdade, você não gostaria de viver numa terra assim? Num lugar que você não se preocupasse? Até alguns anos atrás, que é da minha época aí, 36 anos aí, a gente podia ficar até meia-noite, 1 hora da manhã na rua, no portão de casa, batendo papo. E fala a verdade, você não sente saudade disso? De poder ficar no seu portão, de bater papo com os amigos. E nem os nossos pais questionavam. Hoje eu tenho uma sobrinha que está completando 11 anos. Ela estuda no Dantas. Meu pai mora na frente do Dantas. E todos os dias eles levam ela e trazem ela, levam ela e trazem ela, porque tem medo dela voltar sozinha. Irmãos, que terra é essa que nós estamos concepcionando? Que terra é essa que nós estamos criando? Eu não estou entendendo como é que a gente não conseguiu enxergar o que de fato Deus quer para a nossa vida. Vamos ser honestos, sabe? Vamos ser sinceros diante da presença de Deus. Essa é a verdadeira terra que mana leite e mel, que Deus nos prometeu. Então ainda não chegamos na terra que Deus nos deu, aquela que Ele disse que nos daria por herança.
E se estamos tão distantes, sabe o que significa isso, irmãos? Das duas, uma, ou a gente ainda está no deserto, ou pior, a gente ainda está no Egito. E aí começa a despertar em nós o interesse pela palavra. Irmãos, até quando a gente vai continuar dentro do Egito? Ainda vamos passar 40 anos no deserto? Irmãos, imagina agora se você chegasse para um deles, que estava lá no Egito, e ainda estando no Egito, você chegasse dizendo para ele assim, ó, daqui a alguns anos vai se levantar um cara que vai libertar esse povo e vai levar para o deserto. 40 anos vai se passar naquele lugar, e depois de 40 anos aí sim vai conquistar. Sabe quantas pessoas se moveriam para sair dessa escravidão? Pouquíssimos, sabendo que levariam 40 anos para a travessia no deserto. As pessoas não querem mais pagar o preço. E sabe qual é a real? Cristo já pagou o preço por nós. A nossa caminhada está mais fácil, irmãos. Se João perdeu a cabeça, você está preocupado porque perdeu uma página na internet. Se o outro foi crucificado de ponta cabeça, a gente desiste da presença de Deus simplesmente porque alguém falou uma palavra dura e não volta mais para a igreja. Aleluia. E eu não sei que tipo de cristão nós estamos criando. E as pessoas vêm para esse ministério e às vezes chegam aqui, eu falo isso com sinceridade, irmãos. Eu pensei isso no começo também. Que ministério duro, que ministério difícil. A restauração não é para qualquer um. Mas é por isso que Deus elegeu cada um de vocês aqui. Aleluia. Porque fazendo parte desse ministério, Ele sabe que pode contar com você, irmãos. Esse ministério não é o melhor dos ministérios, não. Mas ele é diferente em muitos pontos. Muitos tentam ser a restauração, mas viver a restauração é diferente, não é para todos. Infelizmente não é, irmãos. E vamos ser honestos aqui. Há 2000 anos Jesus Cristo passou e a gente ainda continua ouvindo as pessoas pregando sobre graça. E glória a Deus sobre isso, porque pela graça sois salvos. Mas o que é a graça sem a lei? O que é a graça sem mandamento? O que é a graça sem a obediência da palavra? E não se prega mais sobre isso. Há 2000 anos Cristo ensinou sobre isso. Cristo veio na terra para nos mostrar como praticar a palavra. E há 2000 anos a gente vem ouvindo o contrário. As práticas são diferentes. Será que não está no tempo do povo de Deus se levantar contrário a isso tudo? E a gente vai falar, meu Deus, mas daquele altar as palavras são duras, são difíceis, parece que está sempre indo contra. Irmão, mas se for para ser mais um, é melhor que feche o ministério. O ministério Restaurar não foi levantado para ser mais um. Ou de fato somos a diferença nessa terra, ou não tem por que estarmos aqui. Aleluia. Não faz sentido você cumprir o Shabat. Não faz sentido você abster de comidas proibidas. Não faz sentido a gente pregar paraxá. Não faz sentido usar tzit. Não faz sentido a gente cumprir mandamentos. Só que hoje nós vamos ver através desta passagem, desta palavra, desta porção, que não dá para fugir, irmãos, da nossa responsabilidade como cristãos. Nós vivemos num tempo, escuta o que eu vou falar agora. Nós vivemos num tempo em que nunca foi falado tanto o nome de Deus. E quando eu digo o nome, eu digo o nome Deus, a palavra Deus, a autoridade, o título. Irmãos, todo mundo é cristão agora. Eu não sei se você lembra da sua infância, se você tem um pouco mais de 35 anos aí. Não se falava tanto da presença de Deus. Eu sou do tempo que na época de escola, e eu estou falando isso há quase 20 anos atrás, irmãos, a gente tinha vergonha de falar que era crente. Literalmente. Quem passou por isso sabe o que eu estou falando. E sabe que é verdade. A minha avó ia para a igreja, a gente ia com ela à noite, mas na escola a gente não comentava sobre isso. Ah, eu fui para a igreja.
Irmãos, o pastor estava comentando semanas atrás aí a respeito da Cacá, que entre as amigas, às vezes a pessoa tem até vergonha de se intitular como cristão, de se apresentar como cristão, porque é diferente. Mas hoje se fala tanto em Deus que banalizaram isso. E é por isso que falta essa característica no nível da semelhança que nós temos que ter com o Eterno. Está faltando, irmãos. A gente está falando de situações pequenas. Há uns tempos atrás, na feira de domingo aqui, a minha cunhada, como que é o nome da rua da feira de domingo ali? Na Criúva, é isso mesmo. A minha cunhada estava indo fazer a feira e ela tirou o celular do bolso e caiu R$50. Na mesma hora que ela tirou o celular, que caiu o dinheiro, que ela foi pegar, já tinha uma pessoa pegando. A pessoa falou assim: esse dinheiro é meu. Ela falou: moço, acabou de cair do meu bolso, você viu? Você estava atrás de mim. Ele falou: não, esse dinheiro é meu, caiu do meu bolso. E ela ficou sem os R$50, irmãos. É nesse nível que a gente convive todo santo dia, seja sincero. É com esse tipo de pessoa que a gente está lidando todo dia. E a caracterização do Eterno vai se perdendo, porque a palavra de Deus está se tornando banal para todo mundo. E esse é o ponto que nós devemos tratar, e esse é o ponto que Deus quer buscar. Aleluia! Cadê de fato a presença de Deus? Porque muitos falam em nome dele. Para quem assistiu o desfile de 7 de setembro, a quantidade de pessoas e tudo que era propagado, todas as propagandas, as coisas políticas que estavam sendo faladas, e todas as entrevistas que faziam com as pessoas, havia 3 palavras de ordem: Deus, pátria e família. Era o que mais se falava: Deus, pátria e família, Deus, pátria e família, Deus, pátria e família. E glória a Deus por isso, porque num ponto é bom. Sabe o que eu vejo com tudo isso, irmãos? Que embora tenha sido banalizado, que embora as pessoas não estejam praticando como deveriam a palavra de Deus, nós vivemos num tempo em que nunca foi visto, nunca foi reconhecido que nós temos a necessidade do Eterno. Aleluia, aleluia. Igreja, nunca foi entendido tanto que nós precisamos da presença de Deus. Glória a Deus. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão clamando, as pessoas estão buscando, estão querendo se apresentar diante de Deus, e mesmo sem conhecê-lo, e mesmo sem saber qual é a sua real vontade, o seu propósito, as pessoas estão buscando cada vez mais. As pessoas estão implorando, a sociedade está pedindo. E por que a presença de Deus não está sendo manifesta da forma que realmente nós gostaríamos? Porque a igreja verdadeira ainda não se levantou de verdade. São os poucos que ainda entendem e compreendem a necessidade de cumprir a palavra de Deus. Aleluia. Muitos são os que falam: Senhor, nós te amamos, nós adoramos a Deus. Aleluia. E falar que ama a Deus é fácil, igreja, porque são apenas palavras. Mas Cristo disse: aqueles que me amam são os que guardam os meus mandamentos. Aleluia. Glória a Deus. O meu Pai também o amará, e eu o amarei, Glória a Deus. e a Ele eu me manifestarei. Aleluia. Sabe o que eu entendo com tudo isso? Que é exatamente do que nós estamos falando. Cristo já estava dizendo, como eu disse, não dá para a gente fugir mais, igreja. Nossa obrigação está em obedecer a palavra de Deus, não dá para fugir disso. Aleluia. Os que me amam são os que guardam os meus mandamentos, e a este eu me manifestarei. E a gente fica questionando por que as coisas de Deus ainda não acontecem. Por que não há manifestação de Deus? Dá a resposta, irmãos. Aleluia. Aleluia.
E aí você vem para esse ministério se questionando por que tanto se fala em cumprir mandamento, porque essa é a vontade perfeita e boa e agradável de Deus. É simples, é matemática exata, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a matemática de Deus, Aleluia. é a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Aqueles que me amam praticam os meus mandamentos, são os que guardam os meus mandamentos. A gente é que tem a mania de ficar questionando a Deus. E sabe, irmãos, um homem aqui que está falando tudo isso em Deuteronômio, ele está contando tudo isso para um povo. E ele está falando que quando acontecer isso com o teu irmão, ajude. Quando acontecer isso com o seu outro irmão, ajude. E é exatamente isso que nós estamos vivendo, o contrário. É exatamente o contrário que nós estamos vivendo. A gente está vivendo um cair R$50, alguém já está pegando. Irmãos, eu não falo isso para minha glória, porque Deus sabe do meu coração. Mas glória a Deus porque eu fui firme e fiel e tinha uma esposa para me auxiliar. Mas eu vou confessar meu pecado aqui, igreja. Certa vez, ainda no comecinho, que eu tinha montado minha empresa, meu negócio, e eu tinha apenas um funcionário. Eu acho que eu já contei essa história aqui. E aí eu saí daqui num dia chuvoso. Na época, irmão, só para vocês entenderem o contexto, eu tinha dado meu carro na compra da nossa casa. Minto, a gente ainda nem tinha dado o carro. Nós tínhamos cedido o nosso carro para uma pessoa, para ele assumir as prestações, para facilitar a nossa vida na hora de juntar um dinheiro e poder comprar a nossa casa. Então nós estávamos a pé e nós estávamos contentes, eu e minha esposa, graças a Deus, firme e forte na palavra. Mas a gente dá umas escorregadinhas às vezes, né? Que nunca errou que atira a primeira pedra. E aí eu lembro que a gente estava no culto e Deus falando, e eu pensando e preocupado, que é o que eu falei, que muitas vezes acontece. A gente vem para o ministério, para o culto, para a igreja, e a gente não deposita a nossa confiança no Senhor verdadeiramente. Porque o que Abraão fez na hora de sacrificar Isaac foi depositar 100% a confiança dele em Deus. E muitas vezes a gente não tem coragem de levantar o nosso Isaac e levar até o altar, porque a nossa preocupação é nossa preocupação. E a gente se esquece que quando tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. E aí eu lembro que eu estava na igreja preocupado. Eu falei, amanhã é dia de pagar o salário do menino, e eu não tenho nem o meu e nem o dele completo. Faltava acho que R$282, R$280 e alguns quebradinhos. E eu vim para esse culto e eu falei, Deus, o Senhor vai ter que prover, eu confio na Tua palavra. Mas eu não conseguia nem prestar atenção no culto, eu estava preocupado. E confesso, irmãos, a vontade era boa, não era? Eu não queria deixar o meu funcionário na mão. Esse era o propósito. Eu não estava preocupado se eu ia pagar minhas contas. Eu estava preocupado com o meu funcionário. Pai de família, 2 crianças, casado. E eu falei, meu Deus, preciso aproveitar e tal. E num dia de chuva, naquele culto pesado, eu saí daqui com a minha esposa, com a minha mente já no escritório no dia seguinte. E nós saímos à noite, na outra igreja ainda, era no outro salão. E no meio daquela chuva, irmãos, parecia que eu estava caçando na valeta assim, ó. Passou rápido, mas eu fui mais ligeiro. Um pacotinho embolado. Eu falei, não, é Deus demais, sério. Corri na frente da Renata, corri, pulei. Nem me preocupei se a água era suja, se não era. Coloquei a mão, peguei, levantei e falei para a Renata, mano, você não acredita, achei dinheiro. Irmãos, eu nunca achei R$1 na vida, nada, nunca. A última vez que eu achei dinheiro, eu trupiquei numa nota de 50 e quem pegou foi meu amigo. E o miserável nem pagou o almoço, mas amém. E aí eu achei um bolo de dinheiro. Ela falou, nossa, mas parece que tem bastante coisa aí. Eu falei, não vou nem olhar agora, deixa quando chegar em casa. Vai que tem alguém aqui olhando, né? Olha como a gente é crente, irmãos, é nesse nível. E aí eu cheguei em casa com minha esposa, a gente começou a contar R$280. Eita glória, né, irmãos? Parecia que foi Deus, assim, ó. Pegou e falou, toma, vaso.
é amanhã que tu vai pagar aquele salário. Eu falei, eita, Deus é bom demais, glória a Deus. Mas nem tudo é só alegria. Quem é casado sabe. A minha esposa vira e fala pra mim, mas será que não é de alguém? Eu falei, você tá de brincadeira, né? Mulher, R$280 é exatamente o que eu preciso para pagar minha conta. Se não foi Deus que proveu, quem foi então? Ela, calma, antes de mais nada, vamos perguntar no grupo da igreja? Eu falei, ô miséria, essa mulher deve estar com Satanás, não é possível. Tá, pergunta lá. Aí mandou no grupo. O primeiro foi o pastor Wellington. É meu, vaso, não sabia nem quanto era. Você lembra disso? Sabia nem quanto era. A Renata já perguntou, fala quanto tem. Ele falou, olha, se tiver nota é de papel. Falei, olha só, Sherlock Holmes. E aí aquela brincadeira toda, a igreja toda se manifestando, dizendo que era seu e tal, não sei o que, mas é a igreja, né, irmãos? Ninguém pode mentir. Então, graças a Deus, todos foram honestos. E já estava quase dando meia-noite, eu glorificando a Deus. Eu falei, sabia? Foi Deus que proveu, irmãos. Eu não tenho dúvida, foi Deus, irmãos. Aí a Gardênia, acho que ela também estava com outro espírito, não sei o que era. Abençoada, mandou uma mensagem para minha esposa, dizendo, Renata, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é da igreja. Eu perdi esse dinheiro. Era do diaconato, irmãos, olha só que bênção. Irmãos. E aí eu peguei o dinheiro e falei para Renata, tá vendo, miserável? Achou o dono, tanto procurou que achou. A Gardênia sabia exatamente quantas notas tinha, irmão, não dava nem para mentir. Aí falou para ela, fique em paz, amanhã a gente devolve o dinheiro. E aí bate a frustração de novo, porque a gente não confia no eterno. E Deus só queria testar a nossa fidelidade, o nosso nível de caráter igual e semelhante ao dele. Irmãos, creia você ou não, eu cheguei no escritório e quando eu abri a conta do escritório estava cheio de dinheiro. Um cliente que não me pagava há meses, anos quase, já fazia quase um ano. Naquele dia ele resolveu pagar sem eu cobrar. Aleluia! Deu para pagar, o funcionário ainda sobrou para pagar algumas contas. Aleluia. E é nesse nível de caráter que Deus está cobrando a igreja. Porque glória a Deus, eu confesso para vocês, se não fosse o auxílio da minha esposa, irmãos, a primeira coisa que a gente faz por impulso, por inclinação da carne, assim como Paulo falou, é fazer a vontade da nossa carne e não a de Deus. E é isso que Deus está nos cobrando, irmãos. Até quando nós vamos viver as coisas terrenas? Porque enquanto estivermos ligados às coisas terrenas, não vamos viver o reino dos céus, o reino de Deus. E a palavra vai dizer, primeiro buscai o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, e mais uma vez Deus vai falar. Oséias 6,4. O meu povo perece por falta de conhecimento. E nós começamos a entender por que nós estamos passando situações difíceis. Não era necessário passar por um Covid, irmãos. Não era necessário ter dizimado tantas e tantas pessoas, milhões e milhões de pessoas. E se você parar para fazer uma analogia, olha o que aconteceu lá no Egito, quando vieram as 10 pragas. Quantas pessoas também não foram dizimadas? A nossa visão é olhar para Israel e ver que eles foram livrados da morte. Mas olha quantos egípcios foram mortos. E até alguns dos nossos irmãos. Sabe, o que eu começo a entender é que não precisávamos de nada disso. Não precisávamos passar por um holocausto. Não precisávamos passar por um Brumadinho. Sabe, não precisávamos passar por tantas tragédias, irmãos. Bastava a igreja ter se levantado. Bastava a gente ter colocado em nós o caráter que há em Deus e ter praticado a sua palavra. Porque se o povo perece por falta de conhecimento, o conhecimento está aqui, é livre e acessível a você. Não temos desculpa, irmãos, por não praticarmos a palavra. Não temos desculpa. O que mais nos falta? É como se a gente tivesse a chave, mas a gente não soubesse dirigir o carro.
Irmãos, a gente tem uma Ferrari nas mãos, mas a gente está caminhando de cadeira de rodas. A igreja está travada, a igreja não percorre o caminho que tem que percorrer. Irmãos, é tão pequeno aquilo que a gente tem vivido. E eu falei no início, será que nós estamos vivendo a terra prometida que Deus nos prometeu nos dar por herança? Estamos longe disso. E a paraxá dessa semana, que talvez ninguém tenha feito associação até agora, é quando saíres. Quando saíres, irmão, não está falando de lugar, está falando de mentalidade, de posicionamento. Aleluia. Glória a Deus. Não está falando só de Egito ou de deserto, ou da terra de Canaã. Está falando que o povo de Deus precisa sair da escravidão. Aleluia. Está falando que o povo de Deus precisa sair da miséria. Está falando que o povo de Deus precisa sair das dificuldades. Porque quando essa chave mudar na nossa cabeça e entendermos que a palavra de Deus é o nosso mandamento, é a nossa direção, é o próprio Yeshua, o próprio Messias, não só sairemos do deserto, não só sairemos da escravidão, não só sairemos das dificuldades, mas nós alcançaremos a liberdade, nós alcançaremos a prosperidade, nós alcançaremos a coroa da vida. Porque ao que vencer, Deus prometeu a coroa. Ao que vencer, Deus prometeu justiça. Ao que vencer, Deus prometeu o seu reino. E é tempo da gente viver o reino de Deus. Aleluia. Jesus Cristo nos disse: o reino de Deus é chegado, irmãos. A oportunidade de viver o reino está aqui. Só cabe a nós começarmos a viver de fato o que Deus realmente quer. Aleluia. Sabe por que muitas vezes a gente ainda para na dificuldade? Porque nós ainda estamos escravos, irmãos, no Egito. Porque a gente não vence a miséria e a pobreza. Porque a gente continua vivendo e sobrevivendo do maná que era dado no deserto. Irmãos, eu não consigo entender quando a gente começa a imaginar lá no deserto o povo só caminhava de acordo com a nuvem. E a pergunta é: por que a nuvem não os levou até Canaã? Você nunca se perguntou? Na minha visão, na minha concepção, no meu entendimento, porque o povo ainda não estava preparado. Sabe por que a gente ainda não está vivendo o melhor desta terra? Porque a gente não está preparado. Irmão, você vai fazer o que na terra de Deus? Numa terra próspera, abençoada, que emana leite e mel. O que você vai fazer lá, irmãos? Roubar o celular do teu irmão? Pegar os 50 reais quando cair? A igreja ainda não está preparada, irmãos. Mas glória a Deus, porque Ele ainda continua exortando. Glória a Deus, porque aquele que fala conosco é aquele que nos exorta, porque ainda ama. Um pai fala com o filho, repreende o filho que ama. E glória a Deus, porque hoje Ele está nos dando esse entendimento. E é por isso que você faz parte desse ministério. Um ministério que busca a restauração de todas as coisas. Porque esse ministério está preocupado em viver esta terra. A terra prometida. A terra que nos foi dada por herança. A terra que emana leite e mel. Irmãos, Moisés falou ao seu povo, mesmo sabendo que ele não alcançaria. E talvez alguns de nós não alcançaremos. Mas nem por isso nós vamos deixar de fazer esse legado acontecer aqui nesse lugar. Nem por isso nós vamos deixar de pregar a palavra de Deus como tem que ser pregada. Nem por isso nós vamos massagear a ego de ninguém aqui. A palavra de Deus será pregada enquanto tiver pessoas aqui. E se não houver pessoas, pedras levantarão e pregarão a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus precisa ser dita, quer a gente queira ou não, irmãos. E a gente precisa reconhecer que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável para nós. Deus não tem vantagem nenhuma em praticarmos os mandamentos, somos nós que temos. E nessa noite eu gostaria de te convidar a se colocar de pé, para a gente ler um único versículo. Abra comigo, irmãos, o Salmo 121.
Porque é importante a gente entender o objetivo que Deus tem para a nossa vida. Se Deus não se beneficia da gente obedecer, quem se beneficiará? Senão o povo dele. Salmo 121. É importante a gente reconhecer a necessidade que nós temos do eterno, irmãos. Enquanto a igreja não tentar se parecer com Deus, nós continuaremos sofrendo essas coisas, passaremos essa dificuldade. Se durante 40 anos a nuvem não levou para Canaã, é porque o povo não conseguiu entender qual era a vontade de Deus. Mas hoje nós temos livre acesso, irmão. O véu foi rasgado. Sabe, nós podemos dizer que dentro de nós habita a presença de Deus. E Ele se manifesta porque a boa vontade dEle é se manifestar dentro de nós. Porque Ele reconhece o amor que nós temos por Ele. Se estamos aqui porque ainda buscamos, se estamos aqui porque ainda queremos, se estamos aqui é porque ainda o amamos. Porque ninguém veio aqui para buscar a si próprio, senão buscar a palavra de Deus. E se Yeshua disse que aquele que me ama é aquele que guarda e conhece os meus mandamentos, o que nós estamos fazendo aqui senão ouvindo, guardando e praticando a palavra de Deus? A palavra de Deus em Salmo 121 vai dizer assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, é a tua direita. O sol não te molestará, nem de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal a tua alma. E para encerrar, o Senhor guardará a tua entrada, mas também a tua saída, não só para hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém.